E aí pessoal, tranquilo? Tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Matheus, do Estratégia Concursos, do TRT da 23ª Região e do mod TFCC. E no vídeo de hoje, pessoal, eu vou comentar com vocês sobre discurso de exceção e como esse mal ele está impregnado no nosso ambiente de concurso, no nosso meio, onde a gente, enfim, fala sobre concurso e como isso afeta às vezes a nossa autoestima e como isso afeta às vezes a nossa capacidade de lutar pelo aquele nosso sonho e às vezes faz com que a gente desista por achar que a gente não é capaz simplesmente porque a gente escutou o discurso de exceção demais ou simplesmente porque a gente se deixou seduzir por aquele discurso. Por que eu estou falando sobre isso? Esses dias eu estava lá no meu IG conversando com alguns seguidores e tudo mais e tal, e um deles me mandou uma mensagem comentando que ele já vinha estudando há algum tempo e tudo mais e tal, e ele não sabia qual era o problema que ele tinha, ele não sabia se ele tinha algum defeito de fábrica ou alguma coisa assim, porque ele não conseguia ser aprovado, porque ele já tinha estudado tantas horas e ele não conseguia, ele não tinha ido bem na última prova que ele tinha feito e tudo mais e tal. E sinceramente, a quantidade de horas que ele falou não era uma quantidade de horas tão grande assim. E eu quis entender o que estava acontecendo ali, e eu falei, pô, mas por quê? O que acontece sobre isso? E a gente começou a conversar, e eis que eu, enfim, entendi mais ou menos o que ele estava querendo dizer. Embora aquela quantidade de horas que ele dissesse, pô, já estudei isso tudo e tudo mais e tal, não fosse uma quantidade de horas tão elevada assim, mas a realidade onde ele estava inserido, ou seja, os discursos que ele via de pessoas que diziam que tinham estudado tantas horas e passado, ou que tinham estudado tanto e passado, ou tudo mais e tal, fazia com que ele se achasse que ter estudado aquela quantidade de horas que ele estudou e não ter conseguido a aprovação e não ter conseguido lograr isso no concurso que ele queria, era algum defeito que ele tinha, era algum defeito de fábrica, era alguma coisa que estava 100% errada para ele e que por algum motivo ele nasceu sem, aquelas pessoas abastadas que passaram em concurso nasceram com. E como vocês sabem, acho que uma das grandes bandeiras do meu dia, uma das grandes bandeiras que eu prego lá no meu Instagram é mostrar como as pessoas que passam em concurso, as pessoas que, enfim, que conseguem êxito nessa jornada, elas não são de forma alguma diferentes do que aquelas que, enfim, que um dia foram alunos ruins ou um dia foram pessoas que não se dedicaram muito aos estudos. E o que diferencia cada uma delas é simplesmente um dia que elas tomaram a decisão de estudar. E o fato é que é cada vez mais difícil defender esse discurso por esse ambiente que a gente vive de discursos de exceção do mundo dos concursos. Mas por que tantos discursos de exceção e o que são discursos de exceção? Discurso de exceção é simplesmente você chegar e dizer assim, fulaninho foi aprovado em 2 meses. Fulaninho estudou 3 meses e passou. Porque o cara estudou, sei lá, tantas horas e passou. Mas espera aí, você é média ou você é exceção? Qualquer discurso, e um discurso que seja honesto, que seja coerente, ele tem que ser um discurso para as médias e não para as exceções. Às vezes eu falo de alguma técnica de estudo aqui, e aí alguma pessoa vai e comenta assim, mas isso não dá certo. Mas espera aí, isso não dá certo para quem? Para as médias ou para as exceções? Porque o que eu falo aqui, qualquer discurso que seja realista, ele tem que ser para as médias. Porque imagina como é que a gente conseguiria debater sobre alguma coisa se eu chegasse para você e dissesse assim, galera, essa técnica de estudo aqui é muito boa, mas o fulaninho tal disse que ele tentou aplicar e ele não conseguiu muito bem. O cara ali falou que tentou aplicar também, achou mais ou menos, mas não tem como. A gente tem que falar das médias, para as médias, para a maioria das pessoas, tem uma coisa que chama de curva gaussiana, se eu não me engano, que é aquela coisa assim, tem as médias aqui e os extremos a gente corta e tem um discurso para as médias. E por que esse discurso é o discurso correto? Porque simplesmente seria, primeiro, uma loucura se a gente tentasse argumentar para as exceções, e segundo, porque nem sempre é ético argumentar para as exceções. E é aí o grande ponto onde os concursos se batem. Porque o que acontece? Vocês sabem que eu já estou nesse meio de concurso há muito tempo, eu já conheço como é que esse meio de concurso ele se organiza, ele se monetiza, ele sobrevive e tudo mais. E o certo é que, conhecendo esse mundo de concurso da maneira que eu conheço, eu sei que onde é que se de fato ganha dinheiro em concurso. E não é quando faltam 10, 11, um ano, 10, 11 meses, um ano para uma prova. Quando se ganha de fato dinheiro em concurso é quando faltam 3 meses, é quando faltam 2 meses, é quando a prova está saindo, é quando a prova já saiu, porque é quando a maioria das pessoas acordam para aquela prova e acham que elas vão estudar. Só que o problema é que se todo mundo chegasse para a pessoa e dissesse assim, cara, é o seguinte, é muito complicado você passar, porque é isso que eu faço. Muitas vezes eu estou lá no Estratégia e aí o que acontece? Eu recebo os alunos lá do Estratégia e aí,
vem o TRT Rio, vem o TRT São Paulo. Aí o que acontece? Vem uma enxurrada do pessoal de São Paulo, uma enxurrada do pessoal do Rio. Aí o que acontece? O cara chega lá e tal, aí primeiro Skype, aí eu falo com o cara e eu explico, ó, seguinte, eu já sei, né, porque eu vejo de onde é que o cara é, já imagino que ele tá querendo estudar para aquele TRT, o TRT saiu, tipo assim, há 2 dias o edital, tá faltando 2, 3 meses para a prova. Primeira coisa que eu falo, cara, é o seguinte, você quer fazer uma preparação de longo prazo? Você quer fazer uma preparação de pouquinho a cada dia? A gente faz. Agora, se você quiser que eu lhe prometo um milagre para você conseguir passar, sendo que tem 20, 30, 40, 50, 60, 100 pessoas que já estão estudando muito mais há 2, 3, 4, 5 anos, é muito difícil. E eu não vou aqui prometer para depois você ficar com raiva de mim, para depois você ficar com, enfim, dizer que eu prometi uma coisa que eu não cumpri, simplesmente para poder conseguir ganhar o seu dinheiro 2, 3 meses e depois queimar o meu filme, não só com você, mas com todas aquelas pessoas que você vai falar. Simplesmente não vale a pena. Só que o mundo dos concursos, ele se sustenta com base nisso. E aí que entra o discurso da exceção. Porque simplesmente se todo mundo chegar e falar assim, ó, cara, saiu o edital, mas é muito difícil, não adianta você querer competir com a galera que está estudando há 10 meses, há 1 ano. Ah, vai existir uma pessoa que vai passar estudando 3 meses, que vai entrar quando o edital saiu e competiu? Vai, mas esse é o discurso da exceção. E o problema é que esse discurso da exceção faz as pessoas que são regra se sentirem mal. Porque ela diz, nossa, esse cara aí passou 3 meses. Às vezes eles olham, acham que aquilo é a regra e pensam, pô, esse cara estudou 3 meses, 4 meses e tá conseguindo aí, e eu tô aqui estudando há 1 ano, estudando há 1 ano e meio e não consegui ainda ser aprovado. E isso é um mal muito grande, gente. Eu não tô aqui querendo falar de A, de B, de C, não. Eu só quero abrir a nossa mente e abrir a mente de vocês para isso. Não deixem o discurso de exceção fazer com que vocês se sintam mal porque vocês estão estudando há 1 ano, porque vocês estão estudando há 1 ano e meio, ou porque vocês já se dedicaram muito e ainda não tiveram a aprovação, ainda não tiveram o êxito de vocês. Não deixem isso acontecer. Porque esse é o discurso para as exceções, não para as médias. E normalmente a gente é média na maioria das coisas. Então, assim, até outra coisa, para quem não sabe, momento jabá aqui, eu lancei o treinamento do Zero Aprovação em TRTs, inclusive vai ser o primeiro link aqui da descrição hoje. Enfim, primeiras 24 horas, se você estiver assistindo esse vídeo ainda hoje, tem um desconto especial. Se você não estiver assistindo esse vídeo mais hoje, vai estar no preço da primeira turma, que já é um preço muito bom, porque, enfim, vejam lá, dão uma olhada, o primeiro link aqui da descrição. E quando eu fui lançar esse material, conversando com o pessoal e tudo mais e tal, a galera sempre falava assim, ah, cara, deixa pra lançar isso aí um pouquinho depois, porque TRT agora, ninguém tá ligando pra TRT agora, porque não sei o que e tudo mais e tal, porque... O que a pessoa pensa? Não, vou esperar, porque quando sair o TRT, quando tiver faltando 2 meses para a prova sair, aí eu lanço. Só que o que acontece? Eu sei que esse material que está aqui, ele não é um material para ser consumido em 1 mês, em 2 meses, em 3 meses. Aí eu vou, beleza, seguro o material para poder lançar no hype de concurso e tudo mais e tal, e aí depois o cara não vai conseguir consumir o material, vai chegar no dia da prova e vai tomar bomba, e eu que vou passar de, pô, o cara me vendeu o milagre da aprovação e depois chegou lá e não era bem isso. Então, assim, se eu sei que o meu material é para quem está pensando a longo prazo, se eu sei que o meu material é para quem está querendo fazer uma base sólida hoje, para daqui a 6, 7, 8 meses estar ali, estar pronto para poder passar, quando a prova sair, não interessa se ele vai vender dois cursos, ele vai vender 10 cursos, ele vai vender 20. Se tiver 10 pessoas que estejam interessadas em fazer uma preparação a longo prazo, massa que seja, vamos com essas 10 pessoas. Agora, simplesmente eu não vou vender minha alma para poder fazer um discurso de exceção e dizer assim, não, galera, beleza, 2 meses para a prova, vai lá que você consegue. Porque não tá vendo aqui, o fulaninho conseguiu. Tá vendo ali? O fulano também, ele fez ITA e aí também depois ele estudou para concurso 2 meses e passou. E depois o outro fulano também estudou 2 meses e passou. Não são exceção, não são média. E além de tudo isso, ainda tem um outro fator que as pessoas também não observam muito bem. Que é simplesmente assim, ele estudou 2 meses para esse concurso ou ele estudou 2 meses para concurso? Sinceramente, quem conhece o mundo dos concursos sabe que é uma pessoa que entrou no mundo dos concursos, não sabia nem o que era o mundo dos concursos e conseguiu em 2 meses ser aprovado, em 3 meses, é muito complicado. Ah, não existe, é tudo mentiroso. Não, claro que não. Eu sinceramente acredito muito nas pessoas, não acredito que ninguém fale alguma coisa, ou pode existir, mas acredito que uma parcela muito pequena das pessoas
fala alguma coisa da boca para fora ou para mentir ou para esbravejar. Pode ser que ela realmente tenha passado com 3 meses, com 2 meses, mas ela é exceção, ela não é regra. E esse discurso, quando ele não é dito como, ó, esse discurso aqui, beleza, é o meu, mas é uma exceção. Eu mesmo passei em 10 meses, é uma exceção. Esse discurso é o meu, mas é uma exceção. Quando você não deixa bem claro isso aí, o que acontece é que você gera as frustrações, assim como essa pessoa que veio falar comigo e falou simplesmente, olha, cara, eu não sei, eu devo ter algum problema de fábrica. Por quê? Porque eu tô vendo aí as pessoas tudo sendo aprovadas e eu já estudei X horas e até agora eu não consegui ser aprovado. Então, não é assim, gente, não é. Não existe uma fórmula mágica, não existe aqui instalar uma varinha e dizer assim, ó, faz assim, assim, assim que você vai ser um dia aprovado. Não existe isso. E a gente sabe, e a gente tem que ter muito cuidado, porque o mundo dos concursos, ele fomenta muito isso, ele fomenta muito o discurso de exceção, porque é isso que vende, porque é isso que faz a gente agir por impulso e simplesmente comprar alguma coisa, simplesmente acreditar que existe uma fórmula mágica quando ela não existe. O que faz a gente ser aprovado é simplesmente para pagar o preço, e pagar o preço durante um longo tempo. E a gente precisa entender isso o quanto antes e saber que para você vai ser de uma forma, para outra pessoa vai ser de outra, mas o certo é que em comum a todos foi, eles descobriram qual era o preço que eles tinham que pagar e pagaram. É simplesmente isso. Esse era o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Estou voltando aqui ao canal, fiquei esses dias sem postar porque estava muito correria, estava, enfim, colocando toda a plataforma do curso em prática e tudo mais. Então, inclusive, se vocês quiserem conhecer, como eu falei, é um projeto para longo prazo, não é um projeto para hoje, para amanhã ou para depois, mas o primeiro link aqui da descrição. E é isso, me sigam aqui me sigam lá no meu Instagram, no Maurício TFCC, curtam aqui esse vídeo, se vocês curtiram, apertem no botão de não gostei se vocês não curtiram, se inscrevam aqui nesse canal, tem vídeo novo aqui quase todo dia, eu estou tentando postar todos os dias, às vezes é difícil, mas é isso, eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que vocês tenham entendido, eu espero que vocês não deixem o discurso das exceções abaterem vocês e não deixem com que eles lhe levem a se sentir mal, porque simplesmente não são iguais àqueles que, apesar de serem exceção, se vendem como regra. Beleza? Tamo junto, até a próxima, valeu, falou e tchau, até mais.